a dura verdade sobre os dízimos e sobre as ofertas. Afinal de contas, o dízimo ainda é válido na nova aliança? É uma verdadeira bênção, um privilégio para mim poder falar com você a respeito desse tema que tantos tentam denegrir e outros até mesmo desmerecer nos dias de hoje, seja por má fé, seja por falta de entendimento. E existem pastores que, meus irmãos, pasmem nisso, pastores que têm medo de falar sobre o assunto, medo de ofender as pessoas, de ofender as ovelhas, os da fé e os de fora da fé. Isso é um absurdo. Você acredita nisso? Por isso, eu quero compartilhar algo muito especial e profundo com você. A dura verdade sobre os dízimos que poucos pastores têm coragem de dizer. Ao longo desta meditação, eu vou me aprofundar com você sobre o significado e o propósito espiritual dessa prática na vida de cada um de nós no tempo da graça, ou seja, para os dias de hoje, na nova aliança, nesse tempo que vivemos. Como filhos e filhas de Deus, nós sabemos que a nossa fé é um relacionamento íntimo e pessoal diário com o Pai Celestial. E é por meio desse relacionamento que nós aprendemos a entregar algo que nos custa, algo que é valioso para nós, como um sinal, uma expressão clara de amor, gratidão, fidelidade, honra, dependência e compromisso com Ele, percebe? Com o ato de devolver o meu dízimo, quando você devolve o seu dízimo, o dinheiro ali é apenas um símbolo de questões e princípios espirituais muito acima, muito superiores que o dinheiro. Lembre-se, por exemplo, das palavras de Davi, quando ele disse: "Não oferecerei ao meu Deus, ao meu Senhor, holocaustos que não me custem nada." Essa palavra maravilhosa está em 2 Samuel 24:24. Essa atitude de entrega e sacrifício de Davi nos mostra uma clara atitude de como deve ser o nosso procedimento em relação a Deus, o nosso relacionamento com Ele, ou seja, verdadeiro e significativo. E se você não tem fé para isso, simplesmente não faça, mas não critique, nem seja pedra de tropeço para quem crê. Ao longo desta jornada de fé, eu espero que você se sinta tocado e inspirado e que o nosso encontro seja uma oportunidade para crescermos juntos na nossa caminhada com Jesus Cristo. Amém? Seja muito bem-vindo, meu irmão ou irmã que me ouve. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho. Muito obrigado por estar assistindo a este vídeo e eu garanto para você que esta mensagem vai ser uma bênção na sua vida e que você terá a sua fé edificada ainda mais no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos, eu quero te pedir que você deixe o seu like neste vídeo. Isso é muito importante. Se inscreva também no canal e ative as notificações para receber todos os conteúdos como este, vídeos que vão abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais pessoas com esta mensagem. O meu muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Eu quero começar a falar sobre dízimos e ofertas sobre a ótica do Antigo Testamento. Preste muita atenção para você não perder absolutamente nada e, se for o caso, até faça anotações, porque eu te garanto que você será tremendamente abençoado. Meu irmão ou irmã em Cristo, eu quero compartilhar com você essa perspectiva mais aprofundada sobre o dízimo no contexto do Antigo Testamento. Vamos juntos então mergulhar nas Escrituras, na Palavra de Deus. Não vou ser eu a inventar absolutamente nada e tudo que eu te disser eu vou fundamentar no texto sagrado. Nós vamos descobrir como os nossos antepassados em fé e na fé compreendiam e praticavam o dízimo e o que podemos aprender com eles. A primeira vez que encontramos a prática do dízimo na Bíblia Sagrada é em Gênesis 14:20, quando Abraão, o patriarca da fé, dá o dízimo de tudo que possuía a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Essa passagem nos mostra que, mesmo antes da lei mosaica, o dízimo já era uma forma de honrar a Deus e reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas e bens. Quando nós dissemos que Deus é soberano das nossas vidas, não significa apenas que Ele é dono do nosso corpo físico, mas também de tudo que possuímos, tudo que temos, porque vem dele. Outro exemplo importante no Antigo Testamento é a instituição do dízimo por meio da lei mosaica. Em Levítico 27:30, lemos: "Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor.
Neste versículo, vemos que o dízimo era uma contribuição obrigatória, destinada ao sustento do templo e dos sacerdotes. Ninguém discutia a validade dos dízimos naquela época. Em Deuteronômio 14, 22 a 29, encontramos um ensinamento mais detalhado sobre o dízimo. Aqui, a prática é apresentada não apenas como um dever, preste atenção, mas também como uma oportunidade para celebrar o quê? A bondade de Deus. O povo era instruído a trazer seus dízimos ao local escolhido por Deus e realizar ali uma festa em sua presença, ou seja, na presença do Deus vivo, compartilhando os bens com os levitas, os estrangeiros e os órfãos, e claro, também com as viúvas. Este versículo nos ensina que o dízimo não era apenas um ato simples, mas era um ato de reverência, era um ato de adoração e, em segundo plano, também uma expressão de generosidade para com a sociedade, para com os menos afortunados. Além disso, em Malaquias 3:10, o Senhor nos desafia o seu povo a sermos fiéis, olha a palavra-chave, a sermos fiéis na entrega dos dízimos e ofertas, prometendo que em razão disso, em razão dessa fidelidade, Ele, o Senhor, o nosso Deus, é Ele quem vai abrir as janelas do céu e derramar sobre nós, os seus filhos, bênção sem medida. Esse versículo, ele nos mostra que o dízimo é uma demonstração de confiança em Deus como sendo o nosso provedor e sustentador das nossas vidas. Vejamos Malaquias 3:10, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois que você fizer isso, faça prova de mim. Nisso diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Olha que bênção maravilhosa. Mas afinal de contas, o que seria, entre aspas, fazer prova de Deus? Vamos lá, preste muita atenção. Fazer prova de Deus de uma maneira muito simples, direta, fácil de entender, não é de maneira nenhuma tentar a Deus desafiando-o a nos abençoar porque nós cumprimos o princípio de sermos dizimistas. Não tem nada a ver com isso. Fazer prova de Deus é justamente ter a coragem, a ousadia de devolver a parte que Deus determinou e aguardar. Você não precisa nem pedir absolutamente nada. Basta você ter paciência, esperar no Senhor e aguardar se Ele vai ou não ser fiel à palavra dEle. Consegue entender isso, meu irmão? Fazer prova de Deus é ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque hoje em dia as pessoas não estão querendo mais ser fiéis a Deus, porque elas querem, por elas mesmas, serem as administradoras dos seus próprios recursos. Então, se você fizer o que lhe compete, basta apenas aguardar a resposta de Deus para todas as suas necessidades e você testemunhará a fidelidade. Amém? Fazer prova de Deus é isso. É você ser ousado o suficiente para simplesmente fazer aquilo que lhe compete e aguardar a resposta de Deus. Amém? Veja também Provérbios 3:9, que diz: isso é muito importante e sério. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Este versículo nos mostra de uma maneira muito clara, sem deixar dúvidas, que quando nós tiramos dos nossos bens uma parte e entregamos ao Senhor, nós não estamos entregando dinheiro para Ele. O que está acontecendo é um ato de honrar, que é muito superior à questão financeira, que é muito superior à questão de dinheiro. Você precisa tirar a sua mente dessas questões carnais que tentam fazer com que você fique travado no mundo espiritual relativamente às finanças. E tudo isso porque muitas vezes você está deixando de cumprir um princípio básico, porém bíblico, que é o princípio do dízimo e da oferta. Quando você tira parte dos seus bens, preste atenção, você não está entregando dinheiro a Deus, eu vou repetir. Você está, na verdade, cumprindo um princípio de honra que não existe em nenhum outro lugar da Bíblia. Percebe isso? O quanto isso é importante e quanto isso é espiritual? Reflita sobre isso e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você que essa palavra é boa e verdadeira. A palavra honra no versículo tem um significado muito profundo. Honrar a Deus é reconhecer a sua soberania, dar a Ele a primazia em nossas vidas e expressar
a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele nos proporciona. Ao honrar a Deus com os nossos bens e primícias, demonstramos a nossa dependência dEle como sendo o nosso provedor e nos comprometemos a confiar nele para suprir todas as nossas necessidades, inclusive aquelas que o dinheiro não pode comprar. Por exemplo, a sua saúde. Se você estiver numa situação de morte, se você estiver com um decreto de câncer sobre a sua vida, ou de AIDS, seja lá sobre o que for, não tem médico, não tem recurso financeiro, não tem recurso tecnológico, não tem recurso da medicina que faça com que esse decreto de morte se transforme em vida se Deus não entrar na sua casa. Percebe isso? O quanto é muito mais grave do que apenas essa questão de dinheiro que muitas pessoas ficam apegadas? As primícias referem-se, por exemplo, à primeira e melhor parte da nossa renda, não é qualquer dinheiro então. No contexto do Antigo Testamento, as primícias eram oferecidas a Deus como um ato de adoração e gratidão. Hoje, nós podemos entender as primícias como sendo o dízimo, que representa os primeiros 10% de tudo que nos chega às mãos. Ao ofertar o dízimo, ao entregar as nossas ofertas, estamos dando a Deus o melhor de nós, a melhor parte daquilo que Ele nos deu primeiro, reconhecendo que tudo provém dEle. Preste atenção numa coisa. Deus só te pede aquilo que Ele te entregou primeiro. Se você tem o dízimo para devolver, dê glória a Deus por isso. Significa que Ele honrou o seu trabalho, Ele honrou o seu negócio e fez com que os recursos financeiros que você precisava chegassem às suas mãos. Então, guarde isso. Deus jamais vai te pedir algo que você não tenha, mas Ele vai te pedir aquilo que Ele te deu primeiro. Amém? Se você está entendendo, se você crê nessa palavra, diga amém nos comentários. Continuando, Provérbios 3:9 nos convida a refletir sobre a nossa relação com Deus no que diz respeito às nossas finanças e recursos. Será que estamos honrando a Deus com o que temos? Será que colocamos a nossa confiança nele de verdade como sendo o nosso provedor? Ou confiamos mais nos nossos próprios braços, no nosso esforço pessoal e na nossa habilidade? Ao praticar o dízimo e ofertar os nossos recursos a Deus, veja bem, são duas coisas diferentes. Não vou me aprofundar hoje nas diferenças, mas eu quero deixar isso claro. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Mas quando nós fazemos isso, nós não estamos só cumprindo um princípio bíblico, mas estamos também fortalecendo a nossa relação de confiança nele, aprendendo a depender dele em todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos sempre nos lembrar da importância de honrar a Deus com nossos bens e primícias e que essa prática nos ajude a crescer em nossa fé e em nosso compromisso com o Senhor na caminhada cristã até o retorno de Jesus. Amém? Preste atenção, ao examinarmos o Antigo Testamento, percebemos então que o dízimo era uma prática essencial para o povo de Deus, para os que criam e não para os que não criam no Deus único. Era uma oportunidade de adoração, um reconhecimento da sua soberania e, em contrapartida, um ato de solidariedade com os menos afortunados. Esses ensinamentos nos convidam a refletir sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e de cultivar uma atitude de generosidade e compaixão para com os mais necessitados. Eu poderia citar ainda diversas outras passagens para fundamentar as bênçãos de ser dizimista, com base em textos e princípios do Antigo Testamento, mas penso que você já conseguiu entender e ampliar a sua visão espiritual sobre esse tema. Amém? Com essa compreensão mais profunda sobre o dízimo no Antigo Testamento, talvez você possa estar se perguntando agora, será que essa prática se relaciona ainda nos dias de hoje com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo? E como podemos aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana em pleno século XXI? Para responder isso, eu convido você a continuar comigo nessa jornada de descoberta e principalmente crescimento espiritual, enquanto exploramos juntos o significado e a relevância do dízimo também na era da graça. Que o Espírito Santo nos guie em nossa jornada pela verdade e nos ajude a viver de acordo com os ensinamentos da palavra, ou seja, com a palavra de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Vamos lá então, a nova aliança e o dízimo. Meu irmão e minha irmã em Cristo. Agora que nós já exploramos o dízimo no Antigo Testamento, vamos entender o dízimo no contexto da nova aliança estabelecida por Jesus Cristo.
Vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre como o dízimo se relaciona com a nossa dependência de Deus, nossa confiança nele, a nossa liberalidade com relação a ele, o nosso amor por ele e a nossa generosidade para com a obra do Senhor e também, isso é essencial, sobre a nossa fé. O que a fé tem a ver com dízimos e ofertas? Pois bem, a nova aliança iniciada com a morte e ressurreição de Jesus trouxe uma nova dimensão para a nossa relação com Deus. Ao invés de se basear no cumprimento estrito de uma lei, nossa fé agora está fundamentada na graça, ou seja, no favor imerecido, no amor de Deus e na sua misericórdia pelas nossas vidas, manifestado por meio da pessoa de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nesse contexto, como, afinal de contas, o dízimo se encaixa em nossa vida como seguidores de Jesus? Em 2 Coríntios 9, 6 e 7, o apóstolo Paulo nos ensina a importância de dar com generosidade e alegria. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Agora a chave está aqui, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, querendo fazer barganha com Deus, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este versículo nos mostra que, na nova aliança, o nosso foco deve ser a atitude do coração ao devolver o que pertence ao Senhor. Receba essa revelação. Pessoas generosas vão receber de Deus de maneira generosa. Amém? Isso está claro e evidente no texto. Entenda, não adianta nada você entregar os seus 10% e ainda ofertar, ou seja, dar além do dízimo. Guarde essa chave de sabedoria para você. Se o seu coração não se desprendeu do dinheiro, você está simplesmente sendo um religioso. E Deus não tem bom relacionamento com pessoas religiosas. Você está fazendo por um motivo qualquer, seja para impressionar o pastor, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, talvez os amigos, os irmãos da fé, mas não é um ato de adoração ao Senhor, porque o dinheiro foi para o gasofilácio, mas o seu espírito acompanhou, está preso naquele dinheiro que você entregou lá. Não adiantou de absolutamente nada. Nesse caso, será como semear em terra estéril, porque o que garante a fertilidade do solo que você semeia é a sua atitude, a atitude do seu coração alegre em participar do quê? Desta oportunidade. Adorar a Deus com seus dízimos e ofertas é uma oportunidade de fazer parte de uma celebração espiritual. Você consegue entender isso, meu irmão? Você consegue alcançar essa visão? Quanto à dependência de Deus e a demonstração da confiança nele, Filipenses 4,19 nos lembra assim: o meu Deus, preste atenção, segundo as suas riquezas. Isso já mostra que Deus, ele é rico. Ele vai suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Mais uma vez, Deus é um Deus rico. A glória de Deus é uma glória riquíssima que nós não somos capazes de entender, naturalmente falando, a não ser que Deus faça alguma relação entre a sua glória e aquilo que nós possamos de fato compreender do que seja essa glória. Para que nós pudéssemos ter uma ideia, Deus, ele sempre se cercou de objetos preciosos e valiosos, como por exemplo, ouro, prata e pedras preciosas. Consegue alcançar o que eu estou querendo transmitir para você? Está escrito assim: minha é a prata, meu é o ouro. Amado, você tem que tirar da sua cabeça que Deus é um Deus que admira a pobreza, que Deus é um Deus que admira a necessidade dos irmãos. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus tem riquezas para sustentar em abundância, como diz o texto que nós acabamos de ler. Vá lá, Filipenses 4,19. Vou repetir mais uma vez. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus não está falando esse texto para uma pessoa só, mas está falando para todas as pessoas que o têm como sendo o seu provedor. Consegue alcançar? Então, Deus, ele tem riquezas suficientes para sustentar em abundância todos os seus servos, os seus filhos e as suas filhas, segundo a vontade dele e o propósito dele. Portanto, vou repetir isso mais uma vez. Tire da sua cabeça o pensamento que Deus é pobre, que ele admira a pobreza, porque se assim fosse, ele não conseguiria suprir a necessidade de todos os seus filhos, porque somos muitos.
Então, ao entregar os dízimos e as ofertas, nós reconhecemos que Deus é a nossa fonte de provisão. Ele é Jeová Rafá e nos comprometemos a confiar nele para suprir todas as nossas necessidades. Preste atenção, aquelas que o dinheiro pode pagar, mas principalmente as necessidades que o dinheiro não alcança. Lembra do exemplo que eu dei sobre a pessoa enferma com um decreto de morte sobre a vida dela, seja de câncer, de AIDS? A pessoa que é dizimista e ofertante, ela tem direito a alcançar bênçãos que são impossíveis ao dinheiro comprar. Amém? Você consegue entender isso? Eu espero que o Espírito de Deus esteja confirmando no seu espírito em nome de Jesus. Amém? Preste atenção, em Mateus 6:21, Jesus nos ensina sobre a importância do amor a Deus e a generosidade para com a sua obra. Está escrito: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso é muito sério. Quando damos com amor e generosidade, nosso coração se aproxima de Deus e da sua obra e nos tornamos mais comprometidos com o seu reino. Querido, se tem uma característica que nos faz muito semelhantes ao Senhor, é o ato da generosidade. Ninguém foi mais generoso conosco do que o nosso Deus, do que o nosso Senhor, que nos entregou tudo o que Ele tinha, ou seja, seu único Filho para nos resgatar. Você consegue entender isso? Consegue alcançar essa verdade sobre generosidade? Portanto, amado ou amada, quando somos generosos, estamos sendo semelhantes ao nosso Pai em extremo, porque Ele sim sabe o que é generosidade. E Ele disse que faria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, nós estamos refletindo a imagem e semelhança de Deus quando nós praticamos os princípios que Ele pratica. Entende isso? Não é sobre dinheiro, não é sobre papel moeda, não é sobre ouro nem prata. É sobre princípios espirituais que você precisa entender de uma vez por todas para parar com essa conversa infantil sobre ser o dízimo aplicável ou não nos dias de hoje. E preste atenção, quem é filho reconhece e sabe ser generoso também, tanto na igreja, para com a obra de Deus, como também para os necessitados. Amém? Em Hebreus 11:6, o texto nos lembra sobre a importância da fé. Isso é muito sério. Preste atenção. Sem fé, vou repetir, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ao ofertar e devolver dízimos, nós estamos expressando com o nosso ato a nossa fé em Deus. Meu Pai, isso é muito simples. Ou seja, nós cremos nele, nós cremos na sua palavra, nós cremos no seu cuidado, nós cremos no seu amor, na sua fidelidade e confiamos que ele vai cuidar de nós e nos recompensará. Não porque nós merecemos ou somos bons, mas porque a natureza do nosso Deus, eu estou falando sobre algo espiritual. A natureza dele é boa, a natureza dele é de favor imerecido, a natureza do nosso Deus é de fidelidade, a natureza do nosso Deus é de galardoador. Ele galardoa todos aqueles que o buscam verdadeiramente, todos aqueles que o buscam com seus dízimos e as suas ofertas. Consegue alcançar essa verdade ou não, meu irmão? Em resumo, na nova aliança, o dízimos e as ofertas são uma forma de expressar a nossa dependência de Deus, assim como era no passado. Uma forma também de nós expressarmos a nossa confiança nele, a nossa liberalidade, o nosso amor, a nossa generosidade para com a obra do Senhor e também uma forma de demonstrar a nossa fé. Que nós possamos sempre nos lembrar desses princípios e aplicá-los na nossa vida como seguidores de Jesus Cristo, buscando viver de acordo com a sua vontade e os seus ensinamentos. Amém? Que não seja apenas de boca, mas que seja também com a nossa vida, com os nossos recursos, com os nossos pertences, a nossa forma de adorar a Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, chegamos então ao final dessa jornada de descoberta e aprofundamento sobre o dízimos e as ofertas no contexto bíblico. Agora eu preciso fechar este vídeo, eu preciso fechar essa ministração e eu preciso que você preste muita atenção. Ao longo dessa caminhada nós examinamos a importância e o significado do dízimo no Antigo Testamento e também na Nova Aliança e vimos como essa prática expressa a nossa fé, o nosso amor, gratidão e confiança em Deus. Eu poderia falar ainda sobre gratidão,
porque dízimos e ofertas também são gratidão, representam a nossa gratidão para com relação a Deus e tudo aquilo que Ele nos proporciona. E se você desejar, me deixa saber nos comentários abaixo, porque eu vou preparar um vídeo, uma ministração especificamente sobre a gratidão na visão da palavra de Deus. Mas, como última palavra de encorajamento e fé, eu quero compartilhar com você o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Diz assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam das boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Esses conceitos nos lembram, mais uma vez, que a nossa riqueza verdadeira não está nos valores que nós temos no banco, mas naquilo que investimos no reino de Deus e na eternidade. Percebe a profundidade dessa revelação? É fundamental entender que os dízimos e as ofertas vão muito além do aspecto financeiro. Tira a sua cabeça dessa questão de dinheiro, tira a sua cabeça que dízimos e ofertas é sobre dinheiro. Não é, meu amado. Você precisa desejar parar de tomar leite para começar a comer alimento sólido, para que você possa ir para um próximo, para um outro nível espiritual. Amém? A verdadeira essência dessas práticas está nos princípios espirituais que as sustentam. Princípios que foram criados no céu e que têm um valor infinitamente maior que o dinheiro em si. Quando compreendemos a dimensão espiritual por trás dos dízimos e das ofertas, somos capazes de honrar a Deus de maneira genuína, verdadeira, profunda. No contexto das Escrituras, o dinheiro e as riquezas materiais são muitas vezes associados a mamon, uma palavra aramaica que simboliza a riqueza e a avareza mundana. Jesus nos advertiu em Mateus 6,24. Disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Entende? Não podeis servir a Deus e a mamon. Ser dizimista e ofertante é, portanto, uma forma de demonstrar que escolhemos servir a Deus e não a mamon, mostrando que Ele governa as nossas vidas e que temos autoridade sobre as riquezas. Ao devolver o dízimo e entregar as suas ofertas, nós estamos cumprindo com princípios espirituais que têm as suas raízes no céu. Esses princípios incluem a honra a Deus, a dependência a Deus, a confiança nele, na provisão que vem do céu para as nossas vidas. Nós estamos praticando um princípio de liberalidade, de generosidade para com a obra do Senhor e, mais uma vez, a fé. Eu preciso repetir isso para ficar gravado no seu espírito. Quando colocamos em prática esses princípios, vivemos de acordo com os valores do reino de Deus e experimentamos uma vida plena e abençoada no Senhor Jesus. É importante frisar que, enquanto uma pessoa não consegue enxergar a espiritualidade envolvida nos dízimos e ofertas, ela jamais aprenderá a honrar a Deus de verdade. Vou repetir. Enquanto você não conseguir enxergar a espiritualidade envolvida nos dízimos e ofertas, você jamais aprenderá a honrar a Deus de verdade. O dinheiro é apenas uma ferramenta. É mais uma ferramenta, um meio através do qual podemos manifestar a nossa submissão e obediência à palavra do Senhor. O verdadeiro valor do dízimo e das ofertas está na transformação que ocorre em nosso coração quando nos entregamos a esses princípios divinos e permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Portanto, meus amados, busquemos sempre aprofundar o nosso entendimento sobre a dimensão espiritual dos dízimos e das ofertas, e que essa compreensão nos leve a honrar a Deus com tudo que temos e tudo que somos, vivendo de acordo com os princípios dele, experimentando a plenitude das bênçãos do Senhor nas nossas vidas no tempo presente. Amém? Para aqueles que já experimentaram a bênção de devolver o dízimo e entregar as ofertas no altar do Senhor com alegria, meu amado, minha amada, siga firme nessa fé, pois Deus não é injusto para esquecer as vossas obras e a caridade que mostraste para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Essa palavra está em Hebreus 6:10, confira lá. Continue sendo canal de bênçãos e o Senhor te recompensará abundantemente em nome de Jesus. Amém? Para você que me ouve e ainda não alcançou a revelação sobre dízimos e ofertas, meu irmão ou irmã,
Ore, jejue, busque a Deus com sinceridade. Lembre-se das palavras de Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, onde a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. É necessário que o Espírito Santo revele a você a verdade sobre os dízimos e ofertas, pois, como disse Jesus em João 16,13, quando ele, o Espírito da verdade, vier, vos guiará por toda a verdade. Dízimos e ofertas são de fato uma revelação, e somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode convencer alguém a abrir os olhos para essa verdade espiritual. O tema é muito rico, o tema é maravilhoso, o tema é extenso e eu poderia falar muito mais, mas a verdade é que cada um de nós deve buscar essa revelação por si mesmo e que você seja transformado tão somente pela graça de Deus para viver em plena comunhão com o Senhor, cumprindo a vontade dele na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Agradeço muito por você ter assistido até aqui e eu espero que este vídeo tenha esclarecido definitivamente sobre esse tema, a importância, a pertinência dos dízimos e das ofertas na nova aliança, nos tempos atuais. E eu queria muito, vou ficar muito feliz em saber a sua opinião sobre este vídeo, sobre essa ministração nos comentários abaixo. Me deixe saber. Lembre-se de deixar o like neste vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque esta mensagem precisa alcançar o máximo de pessoas possível, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.